Olá pessoal, tudo bem? Christian Wessner aqui novamente nessa terceira e última parte. Você curtiu a primeira parte sobre a União Ibérica, isso? Isso. Isso aí. Sobre a A história segunda Revolução parte Francesa. sobre Revolução Francesa, até a Revolução Isso. Francesa, e agora nós vamos para a terceira parte, que a gente vai chegar então aí na independência do Brasil. Como eu falo para vocês, deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de nos acompanhar também no Instagram, Paduto_podcast no Instagram, Paduto Podcast no YouTube, e você pode também deixar sua opinião nos comentários e também no nosso feed. Nos mande DM, publique aí com seus amigos, compartilhe, porque quem gosta de história, quem gosta da história do Brasil principalmente, vai curtir muito esses três Padutos Plus no dia da independência. Pessoal, é com vocês agora, eu vou ficar novamente assistindo. A gente parou no último episódio aí, né, Paulo, falando da Revolução Francesa, então, e eu acho que a gente podia começar contando aí um fato épico da Revolução Francesa para a história do Brasil, que é o único cara que enganou Napoleão. Fala aí, Paulo, quem foi esse cara? Tem até o Napoleão, quando ele escreve o livro, ele tá lá na ilha de Santa, não sei o que lá, e daí ele escreve o livro, né? Aí ele fala que ele temeu três generais. O general da Rússia, que era o que congelou que queimou as comidas e não deixou ele invadir. Mais um outro, o que venceu ele na batalha lá na Inglaterra, quando ele tentou invadir a Inglaterra lá, Waterloo, e o Dom João. E ele ainda faz uma ressalva que Dom João foi o único que me enganou, né? E a gente tá falando de Dom João VI, o rei de Portugal. O rei é o príncipe regente de Portugal, porque ele não era rei de Portugal, até porque a mãe dele ainda estava viva. Ele era um regente. E a gente pode falar aqui entre linhas que o Dom João, ele era um cagão. Desculpa o termo da palavra, mas ele era um medroso. Ele não era uma pessoa com muita decisão. E quando ele enrola a todo custo a decisão do que ele vai fazer contra o Napoleão, porque Napoleão, quando ele termina de conquistar a Europa, ele tem dois países para terminar de conquistar: Portugal, que hoje o regente é Dom João VI, e você tem a Inglaterra, que ele não consegue invadir. Que ele não conseguiu invadir porque também tem uma faixa de terra, tem uma faixa de mar, e todo mundo sabe que a Inglaterra era uma potência naval. Então, ele não conseguia invadir por mar e era o único que não dava para invadir. E ele tenta, de toda forma que ele consegue, adiar a decisão. Até que chega num ponto que o cara tá na tua porta, com 40 mil soldados franceses, pô, tá aí do lado. E agora, o que eu faço? Né? E o Dom João VI, ele se encontra numa sinuca de bico, e daí ele faz toda uma articulação política. Como ele era muito medroso, ele faz toda uma articulação política junto com a Inglaterra, que era um parceiro, um aliado de guerras e comercial de Portugal, desde a época lá de 1040, da Reconquista Ibérica. Desde a formação de Portugal, né? Desde a formação de Portugal, você tem Portugal e Inglaterra muito próximo. Muito próximo, muito próximo. Eles eram realmente aliados. E daí você tem até, no ano que a gente tá falando de 1807, tá? Só para deixar você situado. A gente tá falando de 800 anos de parceria, de relações comerciais, relações diplomáticas, de muita troca, né? Muita troca de conhecimento, de cultura, de visita uma corte a outra. Então você tem toda uma relação sendo construída durante 800 anos. Você tem uma discussão aí entre Inglaterra, Portugal e França. Você tem a França pressionando, cara, se vocês não aderirem à minha ordem de proibir os comércios com a Inglaterra, eu vou invadir vocês. E você tem a Inglaterra dizendo, cara, se você me deixar de lado, eu vou te atacar por navio. Tinha uma marinha inteira, a marinha inteira da Inglaterra está na costa de Portugal dizendo que se vocês não nos se aliarem a nós, a gente vai te explodir, vai explodir teu país inteiro. E Inglaterra tinha força para isso. Então você tem uma sinuca de bico enorme. E daí vem a maior estratégia política, assim, de longe, assim, uma das maiores, que Dom João VI, ele enrola o Napoleão Bonaparte e ele faz uma aliança. E ele faz a única coisa improvável de acontecer.
ele traz a corte inteira de Portugal e transfere a corte de Portugal e a capital de Portugal, de Lisboa, para Rio de Janeiro. E vale ressaltar que o Rio de Janeiro se tornou capital do Brasil em Marquês do Pombal. Então você tem uma consequência de Rio de Janeiro ser capital, de hoje a gente ter Rio de Janeiro como uma metrópole e não mais Salvador. Aliás, Salvador é metrópole, né? Mas não como o Rio de Janeiro sendo o centro do nosso mundo corporativo, mundo econômico hoje. Rio de Janeiro, São Paulo, me refiro a esse eixo, tá? E você tem uma decadência do estado do Nordeste. Justamente por conta de Marquês do Pombal ter feito o Rio de Janeiro ser a capital do Brasil. Para menosprezar o Brasil, tá? Essa foi uma atitude de menosprezo. Foi retirar o poder comercial de Salvador. E foi essa a decisão. E você acaba vindo com toda a corte de Portugal para o Brasil. E daí você tem uma situação em que a França não consegue dominar Portugal. Ela domina inteira, ela tem o poder de Portugal, ela tem todo o território português. Só que, e o rei? Cadê? Tá em mar, tá viajando, tá lá no outro lado do oceano. Entende? Como que a jogada do João VI foi incrível. Isso aí seria como você pegar toda a estrutura burocrática de Brasília, falar, a gente tá tendo uma invasão. Então pega Brasília inteira e muda ela para outro lugar. Cara, pega a Brasília inteira, com todos os deputados, com tudo que tu tem de direito, e muda pro Acre. É tipo isso. Entendeu? Foi esse o cenário. Ele traz 240 milhões de libras junto. Entendeu? Ele traz toda a riqueza de Portugal junto. Ele tesouro português. Cara, ele traz o tesouro inteiro português. Entende? Essa é a mudança de cenário. E daí, nesse contexto, veio uma figura de muita importância, que é um dos principais, cara, se a gente for falar quem é o herói da nossa independência, tem duas pessoas que me vêm à cabeça, assim, ó. Dona Leopoldina, que era imperatriz do Brasil, e José Bonifácio. Cara, José Bonifácio, vale ressaltar que José Bonifácio, ele nasce no Brasil e ele vai para a Europa estudar. Porque na época já era muito comum, pelo menos um filho dos nobres brasileiros, da aristocracia brasileira, enviar um filho para a Europa para estudar. E José Bonifácio era esse filho. Então José Bonifácio ele é um cara muito letrado. E quando o Dom João VI ele vem para o Brasil em 1807, José Bonifácio diz, não, eu vou ficar aqui e vou lutar pela Reconquista. Eu vou lutar contra os franceses e vou defender esse território. E o José Bonifácio, ele se torna um dos principais nomes da Reconquista contra os franceses. E ele luta, ele vê todo o cenário de Revolução Francesa e ele vai trazer essa experiência que ele teve com a Revolução Francesa para o Brasil. O José Bonifácio esteve na Revolução Americana, na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Ele esteve lá e ele esteve na França na Revolução Francesa. Então ele viveu as duas. Ele viveu as duas revoluções. Ele era muito letrado, era muito esperto, e ele vai ser o pai da nossa primeira Constituição, ele vai ser o pai da nossa independência, ele vai articular ele vai manipular o Pedro II, o Pedro I para fazer a independência, e ele vai ser um cara incrível. Sim, se tiver que dizer só uma pessoa, é José Bonifácio. O pai da independência brasileira é José Bonifácio. Tem que explicar que durante esse período o Brasil se torna capital do Império Português. Né? A gente parou, a gente não era mais. A colônia a gente já não era mais. Mas o Brasil deixa de ser um território longe para ser a capital do Império. Quer dizer, os brasileiros viam o rei andando na rua. Entendeu? Exatamente isso. Você tem que diferenciar uma coisa. Tem que diferenciar uma coisa, Christian. Tem que diferenciar uma coisa. O Brasil, ele conquista a independência financeira de Portugal no século XVIII, 1700, 1750, quando ali na Corrida do Ouro, tá? Ele conquista a independência financeira. Ele já não é mais uma colônia, ele não depende de Portugal para sobreviver, entende? E quando você tem a corte portuguesa vindo para o Brasil, você tem não só você vai conquistar uma independência total. Entende? Portugal virou colônia. Portugal virou colônia. É exatamente isso. Portugal vira colônia do Brasil. É mais ou menos esse jogo político, entendeu? Mesma coisa, o Brasil e Portugal, o Brasil, em 300 anos, ele passa a ter o mesmo patamar de hierarquia que Portugal. Até maior, porque economicamente o Brasil era maior que Portugal. Nesse cenário.
Entende? Tinha mais Então, população. Economicamente ele era maior que Portugal devido Exatamente. ao que ele produzia e ainda entregava a Portugal. Exatamente. Economicamente, o Brasil era maior que Portugal. Na verdade, já não existia mais essa diferença, Cris, porque o Império já se entendia como o Império de Portugal, Brasil e Algarves. É o Então, quer dizer, Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. já se entendia que o Brasil não era mais colônia. O Brasil já era parte do Império, já, entendeu? Mas não era uma república. Isso em 1808. Já não. República, o Brasil só depois da proclamação da República. Proclamação, né? 1889. Já se entendia, por exemplo, como hoje a gente tem o Reino Unido da Inglaterra, pouca gente sabe, mas o Reino Unido da Inglaterra, o Canadá, a Austrália, Nova Zelândia ainda fazem parte do Reino Unido da Inglaterra, entendeu? E o Brasil passou por isso. O Brasil fazia parte do Reino Unido de Portugal e Algarve. Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. Isso aí. Você tem uma... Vamos traçar uma linha histórica. 1807 até 1807, o Brasil era uma colônia sendo regida por um governador. A partir do momento que o Dom João IV, o príncipe regente de Portugal, ele vem para o Brasil, ele promove o Brasil a um país, a um reino. E daí você tem o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. E Portugal e Brasil é uma única coisa só. É uma coisa só. Aqui é Portugal e lá é Portugal. Entende? Então você tem esse cenário hoje, 1808. Só que em 1808, quando Dom João VI vem com toda a sua corte para o Brasil não está preparado para receber isso. E daí você tem a primeira a construção de bibliotecas, de teatros, de tudo que tu imaginar de cultura, o Brasil recebe. O Brasil acaba sendo berço disso. Por quê? Porque agora a corte de Portugal é aqui no Brasil, a capital do Império é aqui, cara. O Brasil recebe toda a estrutura burocrática de um reino. Exatamente. Tem a primeira universidade é feita, você tem um monte de coisa que são realizadas nesse período, de 1808 a 1815. Banco do Brasil. Vale dizer que o primeiro banco da história de Portugal é o Banco do Brasil. O primeiro banco da história de Portugal... 1800? Não, 1815. 15. Banco do Brasil. Uhum. Se não tá enganado, 1815. E você tem o primeiro banco da história de Portugal, cara. É aqui. E a gente tá falando de um reino que já vive, cara, há quanto tempo? Desde a época do Império Romano. Uhum. Sabe? Você tem uma história em cima disso. Então você tá falando que o primeiro banco é aqui. Tanta coisa que foi feita aqui. Sabe? E não se traça essa linha. Não se faz. Quando a gente fala de história, a gente fala da colonização e de como Exatamente. E como você falou, nós fomos tratados como vira-latas na história que os livros nos contam, né? Exatamente. Só que agora, deixa eu até desmentir o que eu falei antes. Porque Dom João VI, ele era um medroso e ele não queria lutar com ninguém. Realmente é isso. Só que os primeiros planos para transferir a capital do reino de Portugal para o Brasil, eles datam de 1754, com Dom José, o avô de Dom João. Olha como a gente era importante. A intenção Dom já José já entendia que o futuro é o Brasil, não é Portugal. A intenção já era que o Brasil fosse capital do Império há muito tempo já. Há muito tempo já existia esse plano. Meio século antes, entendeu? Já tinha isso. Já tinha essa vontade de fazer. Tu uniu a vontade de fazer, a vontade dos reis de fazer isso com a mudança, tá? E daí você tem a vinda da corte pra cá. E nesse cenário, em 1815, começa a Revolução do Porto. 1815, 1817, 18, se eu não tô enganado. Começa a Revolução do Porto, que é o quê? Cara, a gente já tirou os franceses daqui de Portugal, o Dom João. Tu precisa voltar. Tu precisa voltar pra cá. A gente precisa de um rei. Porque Portugal, ele tinha se livrado da França, passou alguns anos sob domínio francês, tinha se livrado da França, só que agora quem governava Portugal era o inglês. Era um e daí você tem toda a destruição da Revolução Francesa, e Portugal, ele não tinha voz no Conselho Europeu para decidir o futuro da França. Entendesse? Por quê? Porque o rei de Portugal tá lá no outro lado do mundo. Quem decide pelo Portugal é a Inglaterra.
Porque quem está dominando a Inglaterra, quem comanda a Inglaterra, quem comanda Portugal é a Inglaterra, é um governador da Inglaterra. Então por que Portugal vai ter voz? Não tem sentido. E daí vem toda uma arquitetura de um político francês de trazer um aliado para a corte, para ele, porque ele tinha medo que os reinos europeus eles fragmentassem Portugal por causa da Revolução Francesa. Então o que o cara faz? O político ele era muito esperto, tá? Porque ele participou de todas as etapas de construção ele participou da monarquia de Dom Luís. Então, quando Dom Luís cai, ele não cai. Ele participa da Revolução. Quando a Revolução cai, ele não cai. Quando ele participa do Napoleão, como sendo sempre cargos altíssimos, tá? E quando o Napoleão cai, ele não cai, e ele faz a discussão para manter a França unida. Ele foi fazendo que alguns partidos fazem no Brasil. Vai pro Exatamente. lado que tá ganhando, entendeu? Vai sempre pro lado que tá ganhando. Exatamente. E eles têm esse cara, eu preciso fazer com que França não se divida, que França continue grande. E daí ele conversa com os portugueses, tudo mais, e ele garante uma voz ele arquiteta um casamento entre os Habsburgo e a Casa de Bragança. E daí você tem a união de Dom Pedro I, ele casa Dom Pedro com a Dona Leopoldina. A Dona Leopoldina Habsburgo, que era uma princesa da Áustria, e com Dom Pedro I, Dom Pedro, na verdade, que ele era o príncipe do Brasil. Só deixa eu explicar um negócio. Brasil, tá? Deixa eu explicar um negócio sobre a família Habsburgo. Família Habsburgo era a família que estava no poder da Áustria desde o Sacro Império Romano Germânico, tá? Quer dizer que eles já estavam mais de 500 anos no poder. A família Habsburgo tinha um poder sem noção, cara, de quanto poder esses caras tinham. John, o primeiro reinado dos Habsburgo no Sacro Império Romano data de 1184. Então, os Habsburgo, pra tu ter uma ideia, eles conquistaram toda a Europa que você tem ideia, eles conquistaram por casamento. Chegou no momento que eles eram casados com Portugal, que tinha os maiores impérios do mundo, com a Espanha, que tinha o maior império do mundo, eles tinham o Império Austro-Húngaro, e eles tinham ramificações dentro da França e o que a gente entende como o Sacro Império Romano Germânico. Então eles estavam em tudo quanto é canto. Eles tinham uma influência política muito gigante. E o cara da França, ele precisava de uma força política, ele precisava de uma força política suficiente para fazer com que a França não fosse dividida, e Portugal precisava de uma força política para fazer com que ele tivesse voz nesse conselho que fosse feito futuramente, que eles estavam fazendo. Entendesse? Então eles uniram o útil com o agradável. E daí você tem Portugal unindo-se aos Habsburgo e fazendo uma aliança que entenda que os Braganças são a única monarquia que não caiu para a Revolução Francesa, e eles têm uma potência política muito grande. Só que como eles estavam do outro lado do mundo, eles não podiam opinar. Agora os Habsburgo estão aqui do meu lado, cara. Eles são fortes ainda. Eles têm casamento para tudo quanto é canto. E daí você une os interesses dos três e você faz o casamento entre Dom Pedro I e Dona Leopoldina. A França consegue 2 aliados, os Habsburgo e os Bragança, e você consegue manter a França unida. E os dois se casam. E daí você tem a história de casamento dele, da Dona Leopoldina, ela acaba vindo para o Brasil, e daí você começa a construir toda uma história aqui no Brasil. Isso por volta do ano 1819, por ali. E na mesma época o José Bonifácio volta da Europa, né? Na mesma época o José Bonifácio volta da Europa. A pressão, a partir da Revolução do Porto, ela começa a aumentar. Teve uma certa batalha que aconteceu no Brasil, uma revolta, e Dom Pedro age prontamente e eles acabam com a revolta. Dom João vê nisso uma possibilidade, cara, eu posso deixar o Dom Pedro cuidando daqui e eu vou para Porto, vou para Lisboa. Daí você tem um cenário de que a corte portuguesa, ela forma uma constituinte para fazer o rei assinar uma constituição e diminuir o poder do rei. E forma a primeira monarquia parlamentar da história de Portugal, em si. E você tem um cenário de que ele era para ter toda a corte de Portugal para Portugal, novamente. Do Rio de Janeiro para Portugal. Cara, acho que essa foi a coisa mais inteligente que o Dom João fez.
Isso aí. Porque isso o que aí. que ele fez? Cara, eu tenho que voltar para Portugal, mas eu não vou entregar o Brasil na mão desses caras. Eu vou ter que ir lá assinar uma constituição que vai me obrigar a entregar todo o poder para o parlamento, tá? Exatamente isso. Só que o que que acontece? Ele fala assim, cara, eu vou deixar aqui o meu filho vai declarar a independência, o Brasil vai se tornar o que Portugal deveria ser, e eu vou para Portugal, eu vou sacrificar Portugal para manter o Brasil vivo. Entendeu? Exatamente. E nessa época, eu volto a frisar, o Brasil já era maior que Portugal, economicamente. E politicamente, o Brasil já estava maior que Portugal. Economicamente, Cara, mas com peraí. população maior, militarmente, o Brasil tinha mais força que Portugal já. Então, Por conta da quer dizer, população. o Brasil Cara, já era. então quer dizer que foi um esquema de José Bonifácio em entregar Portugal Não, em, José em- Bonifácio não. Dom José João Bonifácio VI. não Dom participou João ainda. VI, desculpa. Dom É. João VI. De Dom João VI entregar Portugal, dar o sangue de Portugal É. em prol da nova Pera lá, Novo vamos, Brasil. vamos voltar. Lembra que eu falei que o Marquês de Pombal, ele faz um monte de coisas horríveis e mata um monte de gente? Uhum. Você já começa um desgosto com a monarquia em 1750 e poucos, ali em 1740, quando você tem o Marquês do Pombal, entende? Então, você começa a ter desgostos em relação à monarquia. E quando Dom João, ele nega Portugal a partir do momento que a França foi Portugal se vê livre da França, os caras veem isso, que absurdo, meu Deus, o cara é daqui e não vai voltar, interesse? Ele não Então vai ele vir fazer nada por nós aqui. Exatamente, agora a gente tem um inglês, cara, como assim? A gente era o reino de Portugal até ontem, por que a gente está sendo dominado por um inglês? Não faz sentido, entende? Então você tem uma insatisfação, e daí você começa a Revolução do Porto. Daí, Dom João VI, ele sacrifica a sua história com o Brasil porque ele amava o Brasil, ele queria ficar no Brasil, e vale ressaltar que, de novo, que já tinha planos para ir para o Brasil, ele sacrifica a história dele para ir para Portugal. Só que ele era para ir com a corte inteira, e ele foi sozinho. Não, Ele já sabia. Ele já sabia todo aquele amor que ele tinha, né? Toda a história que ele poderia ter construído. Para manter o Brasil saudável. Para manter o Brasil salvo. Quando então ali ele arquiteta, ele já vem com a arquitetura da união com a Imperatriz Leopoldina. Não, isso é o francês. Eles se juntam para fazer com que o Portugal tenha voz no Conselho da Europa. Mas ali eles têm um vínculo. Sim. O que histórico eles têm um vínculo, certo? Sim. Aonde então a Inglaterra estava dominando? Eles tinham porque a Inglaterra é potência. Isso, daí ele tinha um vínculo anterior e ele retorna, deixa alguém aqui da corte comandando com estes vínculos, com essa ligação, e retorna para lá deixando salvo o Brasil, porém perdendo uma pouca parte sendo Portugal, entendeu? Com poder de voz, porque quando ele deixa o Dom I casado com a Leopoldina, ele tá deixando um cara que tem poder de voz. Poder de voz, falar, é isso que eu quero dizer. Para falar com o resto do mundo. Falar com o resto do mundo. Onde ele tinha esse poder lá em Portugal, porém, ele teria que deixar pro parlamento esse poder de voz, e o qual os ingleses... Ele estava sendo obrigado a deixar pro parlamento esse poder de voz. Onde os ingleses estavam dominando. Então, se ele não retorna, ele tem provavelmente a perca total do poder sobre o Brasil, o poder sobre Portugal. Sobre Brasil, Portugal. não. Sobre Portugal, porém, exatamente deixando ele estava vendo que ia dar merda. Aberto, entendeu? Isso, ele estava vendo que ia dar merda em Portugal. Isso aí. Ele estava vendo que ia dar merda. Muito bem feitas, entendeu? As ligações geopolíticas muito bem feitas. Isso, é bem isso aí. Ele estava vendo que ia dar merda em Portugal. Se Portugal caísse e o Brasil ainda fizesse parte de Portugal, o Brasil ia cair junto. Isso, é isso que eu quero dizer. Entendeu? Só que a ligação que ele fez arquitetada, então ele prefere salvar o Brasil, desfazer-se da história que ele tinha, por isso que eu voltei lá na Imperatriz, lá com a Imperatriz Dom Pedro I, né? Quando se casam, ligações entre essa questão que eles tinham da Áustria, né? Junto com a França, tendo esse triângulo amoroso por aí, porque se caso desse mais uma... político amoroso,
deixando essa porta aberta para caso desse algum problema entre a Inglaterra e Portugal ali, que ele já estava deixando na mão da monarquia parlamentar portuguesa, se desse alguma merda maior, para não se atingir o Brasil, aonde ele via que ali se tinha maior riqueza. Só para que você possa compreender também, tem uma frase muito impactante que o Dom João Dom João VI ele fala pro Dom Pedro. Ele diz que se for pro Brasil cair nas mãos daqueles medíocres, daqueles pequenos, então que fiquem nas suas mãos. O que ele estava dizendo ali? Cara, se for para eles virem querer te fazer pressão, faz independência. Não quer nem saber. Entendeu? Exato. E daí você tem toda uma história de pressão de Portugal. Portugal, então, a partir do momento que o Dom João VI ele volta para Portugal, ele traz uma situação ainda enorme. Por quê? Porque ele era para voltar com a corte inteira e ele não voltou. Então você tem um cenário de que o parlamento está insatisfeito ainda e o Dom João não governa mais. Ele é um fantoche do parlamento, sabe? E daí você tem todo esse cenário. E você quer, os portugueses, o parlamento português, quer que o Brasil seja rebaixado à condição de colônia que eles tinham anterior a 1808. E daí você começa todo um processo de discussão. Esse processo, ele começa em 1820 e vai até 1822. 2 anos para quê? Dom Pedro, ele precisava se firmar lideranças, firmar a figura dele entre a população, e é isso que ele faz. Ele fez o processo eleitoral dele. Exatamente isso. Ele precisava ser aclamado. E a importância da aclamação política do rei e do imperador. Vamos chegar nesse ponto. Nessa época, o José Bonifácio, ele é eleito o vice-presidente da província de São Paulo. Então ele já tem um cargo político muito forte, tá? E daí você tem um processo de que a dona Leopoldina, a imperatriz Leopoldina, ela já estava entendendo que Portugal já não ia dar mais certo, não ia dar mais liga vincular com Portugal. Ela estava vendo o plano mais pra que frente. Foi arquitetado lá na frente se explodir. Por Dom João e por José Bonifácio. Então, o José Bonifácio ele começa a arquitetar as medidas dele, entre o círculo dele, para fazer a independência do Brasil, e ele vai enviando cartas e dando apoio para Dom Pedro fazer essa independência. Dom Pedro, ele só tinha a ideia de que isso podia acontecer com as províncias de São Paulo e Rio de Janeiro. Ele precisava ir para além. Ele precisava ir para Minas Gerais, tinha 600 mil pessoas morando. Ele precisava conquistar. E daí, quando ele faz em 1822 já, tá? Ele tem todo um processo burocrático aí de troca de mensagem, de conversas. Quando tinha o WhatsApp na época. No WhatsApp. Uma carta, né? Daí chega em 1822, o Dom Pedro I, ele recebeu um ultimato de Portugal, que Portugal tá vindo pro Brasil. E o Dom Pedro, ele diz, cara, eu vou aceitar isso aí e vou para Portugal. E a dona Imperatriz Leopoldina diz o seguinte, olha, tu não pode ir porque eu tô grávida. E daí nasce a primeira filha deles. Nesse cenário, a dona Leopoldina grávida, ela encontra Dom José Bonifácio pela primeira vez. E a dona Leopoldina tem-se a ideia hoje que ela começa a conversar com o José Bonifácio em francês. Porque ela sabe que José Bonifácio passou muito tempo na França. E em dado momento da conversa, o Bonifácio ele entende que, cara, eu não preciso falar em francês. Ela é um Habsburgo, ela vai saber alemão, e ele muda para alemão, sabe? Então, o cara era muito culto. Ele era muito, cara, ele é muito fera. O cara falava pelo menos umas 4 línguas fluentemente. Tranquilo, assim, ó. Inglês, português, francês e alemão. A gente já sabe na ponta da língua, porque ele foi pra Inglaterra, ele viveu no Brasil, ele tava na França, tava na Inglaterra, tava na Alemanha. E o portunhol também, certo? O portunhol também. Então, você tem o José Bonifácio participando ativamente desse processo de independência, a Imperatriz Leopoldina dando apoio pro Dom Pedro I fazer essa independência, porque ela já estava enxergando antes dele, e vale ressaltar que eu volto a manipular, tá? Volto a dizer que Dom Pedro I ele era manipulado tanto por Leopoldina quanto por José Bonifácio. Quando ele precisa fazer o processo político para ir para Minas Gerais, ele passa o rodo, cara. Ele passa o rodo nas mulheres de Minas Gerais. É tipo assim, o Dom Pedro I, ele é a pessoa escrita de macho alfa. O termo macho alfa, tá? Cara, ele vai pra Minas Gerais, ele pega as mulheres dos nobres, ele faz o caramba. E ele, cara, molecão, 24 anos, cara.
24 ele anos. consegue influência com os nobres. Entendesse? Ele consegue influência com os nobres, influenciando as mulheres deles. Entendeu? Exatamente isso. Cara, ele faz discurso populacional, ele toma chopp no bar, ele toma cerveja, ele toma cachaça. Ele faz o caramba 4, tá ligado? Ele é o político que tá ali na zona das duas Exatamente últimas isso. semanas de eleição, tá com 2%, ele precisa chegar a 20%. Exatamente Eu vou isso, abraçar entendeu? a criança, eu Cara, mas vou o mais- apertar a mão de Esse processo, idoso. Cris, ele acontece de 9 de abril, se eu não estou enganado, a 7 de setembro. Esse processo de viagens. Entendesse? E em dado momento, ele é muito pressionado para dizer que, cara, tem o famoso dia do fica, eu não sei a data. Mas em certo momento ele é tão pressionado, que ele tem que decidir. E daí ele diz que se for pelo anseio geral da nação, eu digo que eu fico. E daí tem o dia do fico. Quer ver? Olha só o que é legal do dia do fico. No dia do fico, o Dom Pedro I recebeu uma carta do José Bonifácio e eu vou ler um trecho dela aqui para vocês. A carta dizia o seguinte: José Bonifácio escrevendo para Dom Pedro I: Senhor, as cortes ordenaram a minha prisão por obediência a Vossa Alteza. Mas E o no dia do seu fico ódio- foi 9 de janeiro, né? Não sei direito. 9 de janeiro de 1822. Não foi no dia da proclamação da independência, foi em outro dia. As cortes ordenaram a minha prisão por desobediência a Vossa Alteza. E no seu ódio imenso de perseguição atingiram também aquele que preza em vos servir com lealdade e dedicação da mais fiel e amigo e súdito. O momento não comporta mais delongas ou condescendências. A revolução já está preparada para o dia da sua partida. Se parte, temos revolução no Brasil contra Portugal. E Portugal atualmente não tem recursos para subjugar um levante que é preparado publicamente, para não dizer quase visivelmente. Se fica, tem Vossa Alteza contra si o povo de Portugal, a vingança das cortes e direi até a deserdação que dizem já estar combinada. Ministro fiel que arrisquei por tudo por minha pátria e pelo meu príncipe, servo obedientíssimo do Senhor, Dom João VI, que as cortes têm na sua detestável coação, eu, como ministro, aconselho a Vossa Alteza que fique e faça do Brasil um reino feliz, separado de Portugal, que é hoje escravo das cortes despóticas. Senhor, ninguém mais do que a sua esposa deseja a sua felicidade, e ela lhe diz em carta que com essa será entregue, que a Vossa Alteza deve ficar e fazer a felicidade do povo brasileiro, que o deseja como seu soberano, sem ligações de obediência às despóticas cortes de Portugal, que querem a escravidão do Brasil e a humilhação do seu adorado príncipe. Fique é o que todos pedem ao magnânimo príncipe, que é a Vossa Alteza, para o orgulho e felicidade do Brasil. Se não ficar, correrão rios de sangue nessa grande e nobre terra, tão querida que o seu real pai, que já não governa em Portugal por opressão das cortes, nessa terra que tanto estima Vossa Alteza e a quem tanto Vossa Alteza estima. E daí dizem que o Dom Pedro I arrancou a braçadeira azul e branca que ele tinha, que simbolizava a bandeira de Portugal, jogou no chão e disse: arranquem vossas braçadeiras, soldados. Viva a independência, a liberdade e a separação do Brasil. Essa carta aqui dá vontade de chorar quando eu leio ela, cara. Essa carta, né, John, ela representa tudo que José Bonifácio né? Porque quando a gente entende o que ele está falando nessa carta, que Dom Pedro, ficando ou não, a gente vai fazer a independência do Brasil, você entende que a gente começou a construir uma nacionalidade que a gente não pertence mais para portugueses, sabe? A gente é brasileiro. E nesse cenário de conturbação política, você tem, cara, diversas passeatas, manifestações em prol de Portugal, em prol de Brasil e não sei o que tudo. Muita gente fala que o processo de independência brasileiro, ele foi muito menos sangrento do que outros processos que a gente tem por aí. Só que ele foi sangrento. Ele teve batalhas. E a gente só termina o processo de independência do Brasil em 1825. É ali que termina. Ou seja,
independência do Brasil termina em 1825. Ela ela dita que somos independentes em 7 de setembro de 1822. Só que ela termina em 1825, porque ela teve 3 anos de guerra entre portugueses e brasileiros, sabe? E nesse cenário, você ainda tem que fazer uma constituição, você tem que estruturar um governo central, porque você não tem nada. As leis jurídicas de Portugal não valem mais. Tu não é Portugal, tu é Brasil agora. Sabe? Tu é Império do Brasil, tu não é Império de Portugal. Sabe? Então tu tem que reconstruir tudo. E José Bonifácio, ele chega a redigir mais de 200 documentos que ele vai redigindo e Dom Pedro assinando nesse processo de independência. De cartas e tudo mais, sabe? Então você tem todo um processo que a gente acaba não entendendo como funciona. E é por isso que a experiência de José Bonifácio, tanto na Revolução Americana quanto na Revolução Francesa, faz ele entender qual que é o melhor caminho. Entende? As duas são revoluções distintas, muito distintas. Porque uma quebrava todo o paradigma. A Revolução Francesa ela queria o quê? Ela queria destruir o nosso passado e construir uma nova história. É isso que a Revolução Francesa quer. A Revolução Americana não é isso. A Revolução Americana, eles estão insatisfeitos. Eles não querem mais saber de Inglaterra, sabe? Eles querem ser próprios, eles querem dizer que são americanos. Nesse aspecto, a independência do Brasil é muito mais parecida com a independência dos Estados Unidos do que com qualquer outra independência ao redor do mundo, né? Era uma independência por liberdade, não era por outro motivo, entende? Vamos fazer um comparativo bem simples. A gente tem uma colônia, por exemplo, na África. Grande parte das independências africanas, elas são em satisfação dos povos africanos com o povo colonizador, correto? No Brasil não tem. Por quê? Porque o Brasil são uma mistura de portugueses, negros e índios. Então, são a revolução dos portugueses que fincaram terras no Brasil e se dizem brasileiros com os portugueses da Europa. Olha como é um processo diferente. E a gente não entende essas diferenças sutis. E tem diferença. Tem diferença na forma como é construído. Você tem um processo de revolução, de desunião, que ele é muito menos sangrento. Porque ele é muito mais político. Vale ressaltar que Portugal já não tem a mesma força de antes em 1820, 1822. Ele era uma potência, ainda era forte. Na verdade, o Brasil é um filho de Portugal que se tornou maior do que Portugal. Exatamente isso. E daí você tem uma independência natural. Você tem uma independência natural. E você tem, num cenário de que quando José Bonifácio e Dom Pedro II eles fazem a independência do Brasil em 7 de setembro, cara, o José Bonifácio ele trata de fazer todo o funcionamento do Estado e também ele diz que a gente precisa fomentar a Marinha Brasileira. Porque se Portugal, que é a segunda maior potência naval, vier atacar o Brasil para garantir a soberania de Portugal, nós precisamos ter uma forma de nos defender. E a gente só vai defender com o navio. E se a gente impede que portugueses cheguem no Brasil através das forças marítimas, a gente consegue dar conta de quem está dentro de terra. A gente vai conseguir massacrar o pessoal que está na terra. E daí você tem 3 anos de processo de guerra de independência, que a gente não conta. Por exemplo, tem uma guerra no norte, que normalmente essas batalhas aconteceram por volta da Bahia, Piauí e Maranhão, tá? Essas batalhas de independência. E você tem uma única batalha, morreram 5.000 pessoas. E a gente não sabe disso. Caramba. A gente acha que a independência do Brasil foi comprada, né? A gente acha que foi isso, cara. Não foi isso. O Dom Pedro I, ele não nasceu no Brasil. Mas, cara, ele veio com 9 anos, ele cresceu aqui. Ele se sentia brasileiro. E não tem outra justificativa para ele fazer independência. Porque se ele se achasse português, ele não fazia. Consegue entender? Porque ele não era português. Faz sentido. Não é à toa que durante a formação do Império do Brasil, o Brasil chegou a ter a segunda maior marinha do mundo, né? Só perdia para a Inglaterra. Segunda maior marinha completa, né? Porque de guerra era a quarta, né? Era a segunda maior marinha mercantil. Não, marinha comercial e de guerra, né? Do mundo. Então,
Somando, Aí, né? tem a quarta, mas tudo bem. Vamos lá, vamos continuar. Então você tem um cenário completamente diferente que a gente aprende. Não é assim que a gente aprende. E esse é o cenário de independência brasileira. Ele foi construído e ele foi um processo gradativo. Vamos relembrar. A primeira censo de nacionalidade foi lá na Batalha de Guararapes, que aconteceu em 1648. Uhum. Quase 200 anos antes. Onde Sabe? negros, índios e brancos lutaram juntos. Juntos. E a independência, a guerra de independência do Brasil acontece a mesma coisa. Negros, Exatamente. índios e brancos lutam juntos pela independência do Brasil. Exatamente isso. E nesse cenário também, a gente tem o cerco de Montevidéu. Nesse cenário de guerra de independência, tá? A gente tem o cerco de Montevidéu, que foi uma batalha muito grande. E junto, logo em sequência, se eu não estou enganado, já começa a Revolução da Cisplatina. E daí você tem um cenário de que você está lutando e a Cisplatina é apoiada pela Argentina e o Brasil não quer perder, porque a Uruguai fazia parte do Brasil. Onde hoje a Uruguai era Cisplatina e fazia parte do Brasil. O Brasil não quer perder. Só que é um cenário muito ruim para os dois países, para a Argentina e para o Brasil. Porque o Brasil tem uma marinha. Ninguém na América Latina vence o Brasil na marinha. Em mar. Nenhum país. Até hoje. A gente vem. Se vier uma batalha por mar, a gente vai vencer. Só que todo mundo sabe também que se vier uma batalha por terra, a Argentina vai vencer. E esse era o cenário da época. Eu não sei como é que tá hoje. Mas esse cenário não é vantajoso para a Argentina continuar guerreando para o Brasil se tem a possibilidade do Brasil cercar todo o mar deles e não ter mais comércio. Não é vantajoso. Como também não é vantajoso para o Brasil se a Argentina invadir o Mato Grosso e o Rio Grande do Sul, dominar tudo. Não é vantajoso, vai morrer gente, não faz sentido. O Paraguai tentou, né? O Paraguai tentou e morreu. A gente sabe como foi. Entendeu? E daí você tem um cenário de que aquela guerra de independência da Cisplatina, ela é mais um processo de vamos fazer uma trégua e não prejudicar nem eu nem você, do que um processo de independência em si. Entende? É mais um pedido de paz, beleza, não é Brasil nem Argentina, é Cisplatina. É Uruguai. Tem o rio que corta ali, é o rio Uruguai. Pronto, não é Brasil, não é Argentina, é Uruguai. Pronto, acabou. E deu? O Uruguai se tornou independente porque o Brasil e a Argentina não quiseram brigar mais. É mais um processo de paz entre os dois países do que o outro tipo de processo. Mas é o que acaba acontecendo com a independência em relação a Portugal também, né? Também. Quer dizer, Portugal chega a uma conclusão de que, cara, não vale mais a pena brigar por isso aí, entendeu? Vamos parar. Eu não vou dar conta de brigar por isso, de garantir a minha A gente não vai conseguir recuperar o Brasil, entendeu? Então vamos deixar quieto, porque é isso aí mesmo, vamos seguir em frente. Exatamente. Né? É melhor, nesse sentido é melhor. E daí você tem um cenário de que Dom Pedro I, ele, nesse processo também, em 1820, final de 1822, se eu não estou enganado, ele começa a ter um relacionamento com Domitila. E a Domitila é a Marquesa de Santos, tá? E você tem um cenário de que a Domitila, o Dom Pedro I, ele traz a Domitila pro casarão onde ele morava junto com a Dona Leopoldina. Quinta da Boa Vista. Isso aí, na Quinta da Boa Vista. E ela tá grávida dele. E a Domitila era casada, só que como o Dom Pedro alimentava de título, o cara não estava muito exportando. Então, a Domitila era... esse processo ele se mantém escondido por 2 anos, mais ou menos. Em 1824, ele abre isso publicamente. Então, você começa a criar um cenário de insatisfação política com Dom Pedro I. Porque Dom Pedro I ele começa a ter um desgaste relacionado à imprensa no Brasil. Porque a imprensa diz que Dom Pedro tá ficando louco, não tem sentido, ele é o nosso rei, porque ele tá pulando a cerca, sabe? Ele começa a atacar, a imprensa começa a atacar pro Dom Pedro. Os paparazzi começam a ir pra cima do Dom Pedro I. Exatamente. Junto com esse cenário de insatisfação com a Guerra da Cisplatina, que é uma guerra que não fazia sentido, que foi pro Brasil não fazia sentido a guerra. De 1817 a 1828, né? Alguma coisa assim. Então já tem esse cenário, ele entra nesse contexto, tá? Então tá todo mundo muito desgastado com essa guerra.
E junto com essa questão da Domitila, nesse processo também, a dona Leopoldina acaba falecendo por depressão, enquanto ela estava grávida. Antes do Dom Pedro ir lutar nas últimas batalhas Como a gente vê como conecta, né? É tudo junto, cara, é tudo Mas junto. como a gente vê como conecta com as histórias de hoje, né? É isso que eu gosto muito. Nós temos uma crise política, uma crise familiar e temos uma crise institucional. Mas Exatamente. É porque, querendo ou não, o brasileiro olha para a família do presidente como se fosse a família real. A gente aí que eu queria trazer. Eu não queria falar o nome presidente, não queria falar o nome república. Não, mas isso em qualquer presidente. A gente trata a família do presidente como se fosse a família real. Porque isso está na nossa cultura, tá isso no aí, nosso entendeu? DNA, isso. Isso vem da onde? Isso não vem de agora, cara. Exato. De quanto tempo vem isso? Da monarquia. Do tempo do império. Porque a gente foi criado assim. A gente surgiu assim. E a gente aprendeu desde pequeno a ser assim. Porque via ali essa questão de salvação. E quando eu te falo que a família real ela é o símbolo da ética e da moral na sociedade brasileira, ou em qualquer sociedade, a família que está no poder de chefe de Estado, é nesse sentido. Se o nosso imperador, ele pula a cerca, dá galho em todo mundo e faz o que ele quiser da vida e não dá importância, como que a gente pode deixar esse cara no poder? E daí você tem uma pressão muito grande a partir desse momento de fazer com que Dom Pedro ele renuncie, entendesse? Tem uma pressão política muito grande, porque a população, cara, não vê mais o Dom Pedro como aquela pessoa que viu há 8 anos atrás, entendesse? Não é a mesma pessoa, não faz sentido eu manter o meu imperador aqui. Ele não tá sendo imperador, entende? Ele não tá sendo a figura do imperador, e quando Leopoldina morre, ele acaba mandando a Marquesa de Santos embora, ele se casa de novo, só que a pressão já tá tão grande que ele não consegue reverter. Ele vira um outro homem depois do segundo casamento, tá? Ele se arrepende depois. Ele se arrepende. Quando a Dona Leopoldina morre, ele se arrepende muito. Porque era uma relação... Eles eram amigos de verdade, sabe? Eles tinham uma relação muito próxima. Porra, que legal, cara. Que legal essa história. E ele se arrepende. Ele se arrepende e ele volta atrás e tudo mais. E quando o Dom João VI, o pai dele, morre, ele manda a Dona Maria, filha dele, a Dona Maria II, que é a única rainha brasileira na história do Brasil. Ela é a única rainha brasileira, só que ela nunca governou o Brasil, ela governou Portugal. Quer dizer que Portugal foi governado pela família real do Brasil. Posterior. Entendeu? É nesse sentido. Então, o Dom João VI, aliás, ele é assassinado, e tem todo um processo de herança que a gente não comentou, mas é muito legal também. Dona Maria, ela vai pra lá, só que o Dom Miguel, que é o irmão mais novo de do Dom Pedro, ele dá um golpe, entendesse? E daí, quando Dona Maria vai para Portugal, ela percebe que foi ter o Dom Manuel, ele deu o golpe, a família, a corte portuguesa da Dona Maria, ela vem pro Brasil. E daí no Brasil tu tem um cenário de 2 cortes. Entendeu? E daí tem toda uma superstição da imprensa de dizer que vai juntar tudo de novo. Entende? Isso não vai acontecer. O Brasil vai virar colônia de novo. Daí começa a sair na imprensa fake news, que porque voltou Dona Maria, o Brasil vai virar colônia de novo. Exatamente. E daí tu tem uma pressão de que o Dom Pedro já não é visto como a figura perfeita. Você tem a situação da Guerra de Cisplatina e você tem as 2 cortes. E daí tem uma pressão gigante para a abdicação de Dom Pedro I, tá? E daí nesse cenário Dom Pedro abdica realmente e ele sai numa noite, ele se despede dos filhos e vai embora. Assim, do nada, ele pega e vai embora. Pronto. Daí ele vai para Portugal e ele vai reconquistar nas lutas, ele vai na maior guerra civil portuguesa, ele vai reconquistar, aliás, Portugal e vai deixar o trono para Dona Maria. Nesse cenário, tá, na Constituição, quando no período de fazer a Constituição do Brasil de 1823 a 1824, ele rompe as ligações dele com José Bonifácio. Eles brigam muito nesse período. José Bonifácio ele foi exilado por Dom Pedro II, por Dom Pedro I. Então, o cara que foi o pai da independência, que foi praticamente um pai para o Dom Pedro I, um amigo íntimo, ele depois se tornou um inimigo e é exilado. Quando o Dom Pedro ele termina de reconquistar o Portugal, você tem um cenário de regência no Brasil,
e você tem Dom Pedro reconquistando Portugal. Terminou de conquistar, Dom Pedro, ele acaba caindo numa doença, tá? E ele acaba falando, se redimindo em muitas coisas, pedindo desculpa por muitas coisas. Isso é um cenário de 34 anos de idade. Olha como o cara era novo. 34 anos de idade. Caraca. E você tem um cenário de que ele manda uma carta para José Bonifácio, e ele disse, em curtas palavras, tá? Ele disse que não há ninguém melhor no mundo. Ele pede um monte de desculpa, um monte de desculpa, um monte de coisa. E não há ninguém melhor no mundo para ensinar o meu filho e colocar o meu filho nos caminhos certos do que você. E daí ele acaba dando a liberdade para o José Bonifácio voltar para o Brasil e ser o tutor do Dom Pedro II. E ele foi tutor por 2 anos e ele vai formar um Dom Pedro II que, cara, em qualquer lugar do mundo, de qualquer historiador que disser pra ti, ele vai dizer que a época de ouro do Brasil foi a época dos 60, praticamente 50 e poucos anos, de que o imperador do Brasil foi Dom Pedro II. E nesses 2 anos, o José Bonifácio ele vai fazer o suficiente pelo Dom Pedro II para ele entender o que ele precisa para ser um bom imperador. E ele vai fazer do Brasil, assim, a maior potência política da época. Uma das maiores potências políticas da época. O Brasil era chamado para resolver conflito de guerra entre a Inglaterra e a França. O Dom Pedro II era chamado para mediar as negociações entre a Inglaterra e a França, pra você ter uma noção. E daí a gente vai entrar numa história que, cara, Dom Pedro II, ele era, mano, assim, o maior estadista do mundo é Dom Pedro II, o maior estadista do Brasil, Dom Pedro II, e depois José Bonifácio. Essa é a ordem, para você entender o quão grande ele foi. Entende? Isso não é só eu que falo, são os historiadores de certa forma. O Dom Pedro II era era muito legal. Dom Pedro II era tão famoso, tão querido, que ele fez uma viagem para os Estados Unidos. Nessa viagem ele financiou os experimentos do Thomas Edison. E além disso, ele ainda existe uma eleição nos Estados Unidos para presidente em que o Dom Pedro II foi eleito com 16 mil votos. Ele recebeu 16 mil votos, né? Ele ganhou 16 mil votos na eleição para presidente dos Estados Unidos. É isso aí. Então, tipo, ele era muito punk. Só que daí a gente entra numa outra história. Dom Pedro I, ele morre aos 34 anos. Então você tem um cenário de que em 10 anos ele faz a independência de um país, ele ganha 2 coroas, renuncia as 2 e morre sem nada. Em 10 anos. A gente tá falando que o cara fez a independência de um país. Ele fez a independência de um país. Ele tem 2 coroas sobre ele. E ele renuncia as 2. Sabe? Cara, assim, essa é basicamente a história da independência do Brasil. Sim. A gente pode aprofundar muito mais isso aí, entendeu? Só que, basicamente, essa é a história da independência do Brasil. Show de bola, cara. Eu, assim, como tava vendo aqui, cara, ficou muito bom, ficou comprido pra caramba esse último, mas a gente não podia deixar sem um final conforme a gente tinha planejado e como até os livros contarem pra você. Exatamente. A gente só precisa reconstruir o que as pessoas entendem, sabe? O Brasil tem história, cara, e a gente sem história a gente não é nada. Porque a história forma a sociedade brasileira. Cara, você tem que entender uma coisa, o brasileiro precisa perder a mentalidade de vira-lata, síndrome de vira-lata. Exatamente isso. O Brasil é foda, a nossa história é foda. Sabe qual é o nosso problema? A gente não conhece a nossa história. Esse é o nosso problema. Exatamente isso. É isso. Mas é isso. A gente fica por aqui. Termina-se, então, o 3º episódio da Independência, no dia 7/9/2020. A gente agradece a todos que ficaram até aqui. Principalmente, eu gostaria de agradecer aqui por todos os Padutors, pelo Thomas, que não está aqui conosco hoje. Agradecer também aí a presença do John. Mas, Paulo, muito obrigado por trazer para nós aí essa história que é fantástica. Te confesso que no começo eu pensei, porra, vai ser uma coisa chata, mas vamos lá. E fui me envolvendo e eu não sabia de muita coisa. Isso é fantástico, 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 fantástico. Eu tenho certeza que quem está vendo esse final
tá vendo o quanto não sabia da nossa história e o quanto as coisas se conectam. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado também desse nosso podcast. Espero que você possa aí tá passando cada vez mais conhecimento em um próximo episódio aqui com a gente. Tá bem? Valeu. Quem sabe o próximo episódio sobre o Brasil Império, hein? Perfeito, é isso aí. Tá, eu agradeço muito mais. Eu acho que eu tô falando meio. Pode. Tá. Só agradecer a oportunidade de falar com vocês, de contar um pouquinho da história do Brasil. Se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre, tem um documentário muito, muito, cara, muito fera do Brasil Paralelo, que é A Última Cruzada. É um documentário de quase 6 horas. Então ele vai falar sobre a história do Brasil com os maiores historiadores do Brasil e de Portugal também. Ele vai contar a história do Brasil inteiro. Para aqueles que se interessado um pouquinho sobre a nossa história e quiserem bater um papo, só seguir nas redes sociais, me seguir a União Imperial Brasileira. A gente vai falar muita coisa sobre isso e a gente fala sempre um pouquinho de verdade. A gente é monarquista por conta de motivos políticos e não é porque a gente vai esconder as coisas. A gente não quer passar que a monarquia é 100%, porque ela não é, ela teve defeitos. Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre isso, segue a União Imperial Brasileira, muito importante pra gente. Pra você também vai ser muito importante, você vai desmistificar muita coisa. A gente tá para lançar sobre a escravidão no Brasil, um vídeo de 36 minutos, mais ou menos, sobre a escravidão no Brasil. Um documentário bem desenhado, muito cheio de conteúdo. Se você quiser aprender, é muito legal. Só agradeço mesmo pela oportunidade. Christian, John, o Thomas não tá aqui, mas ele também. Cara, de verdade, muito obrigado pela oportunidade. Valeu, Paulo. Obrigadão, cara. As redes sociais da União Imperial vai estar aqui na descrição. A gente vai deixar as redes sociais também do Paulo aqui, como a gente deixa também a do John, a do Thomas, a minha que eu não tenho. Então, pessoal, vamos lá, a gente se fala no próximo episódio e fiquem antenados que vai alterar a data do Paduto para domingo, todo domingo a partir das 10 horas, um novo episódio do Paduto. Tá bem, pessoal? Exato. Um grande abraço, nos falamos. Valeu, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, feliz dia da independência, galera. Tchau, Valeu. Valeu.